E aí, tudo bem? Sou o Francisco. Eu sou o Elias. E esse é mais um Papo de Fundição. Vem com a gente. Vem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o processo Code Box. E essa semana a gente recebeu bastante perguntas, né? E eu queria começar falando sobre a sequência recomendada do processo de Code Box. Que a gente pode, como é que é aplicado em misturadores convencionais e contínuos e a forma de operação mesmo. Isso. Pessoal, então entrando aí na parte de mistura, né, a gente recomenda aí iniciar uma proporção de 0,6% de cada parte. É claro que vai depender do processo, tipo de material que vai trabalhar e fundir, né? Então a gente recomenda no misturador convencional, em torno aí de 90 segundos a 1 minuto de batida por cada parte. É claro que você vai ver como está homogeneizada essa mistura dentro do misturador, né? Então, no caso do convencional, tem essa particularidade de você ter essa análise. No contínuo, já é um processo, vamos falar, regulado por bomba dosadora, então aí já é um processo automatizado, né? Muito mais eficiente, né? Então, você não se preocupa tanto nisso. A partir do momento que está regulado, acabou essa parte de mistura, né? Então, tendo essa parte misturada, né? Tendo a mistura você vai passar para a parte do molde, né? Então a gente tem a linha de catalisadores para fazer essa catálise e deixar o molde com resistência, firmeza e tendo excelência de trabalho, né, Chico? O ideal é a gente pensar assim, quando a gente falando em misturas, 0,6 a 1% de cada parte, a questão do catalisador também de 0,5 a 2 ml por quilo de macho, dependendo da complexidade dele. Claro. Né? Então a gente, os padrões acho que você define conforme o seu processo. E aí tem planimetria de areia que envolve, né? Isso. A particularidade vai depender todo no processo, aí não é só a questão da mistura em si já está pronto, né? Então a gente tem as divisões também, não é um catalisador específico, no caso do Code Box, né? Ele é uma amina, né? Mas a base de amina mesmo, tretilamina, o DENIPA e o nosso RS73 também, né? Que eu acho importante a gente depois destacar isso daí, que o tretilamina, como é um convencional, o DENIPA a gente faz os ajustes por conta de temperatura, né? E o RS73 também trabalha da mesma forma da tretilamina, com a adequação à temperatura. A diferença é a questão da volatilidade e o odor. Né? Principalmente o odor, que é o que mais o pessoal... Isso, que é o nosso, no caso do nosso RS73, e também a questão de produtividade. Você diminui, que nem no caso da amina, você diminui o tempo, né? Percentual de temperatura dentro de gasalho, você aumenta a sua produtividade. Além do ambiente, fica um ambiente. E o pessoal se preocupa muito aí, dependendo do grau de material que usar, vou usar um DENIPA, um TEA, se preocupar na parte de a temperatura da resistência para esse material se tornar um gás. Então isso daí é um ponto-chave, que às vezes muita gente passa batido em cima, e às vezes estou usando às vezes um DENIPA, mas estou gastando muito, a mesma quantidade de um TEA, e aí você vai ver os padrões de resistência, a temperatura aplicada lá, uma temperatura excessiva que vai fazer esse material gastar em excesso, que é para acontecer o contrário, né? Ele começa a se tornar ineficiente. Bem ineficiente. Acaba não compensando, né? Pelo custo dele acaba não compensando. E aí a gente vai falando aí, dando os toques aí, a parte do que tem que ser, né? Eu acho que conforme a gente for apresentando isso daí, a gente pode estar falando sobre a questão das ventas, também, as adequações, acho que nós vamos chegar lá. Né? Uma dessas perguntas aí, acho que é importante a gente explicar o máximo possível dos nossos clientes, né, os operadores. Chico, e aí, algo que o pessoal também pergunta bastante, né, de acordo com o tipo de areia que eu uso, granometria, quais são os percentuais de uso, é um padrão, é uma via de regra, isso, não é? Então isso ainda a gente se depara muito, apesar do Code Box ser um processo não tão recente, mas ainda assim é muita novidade aí para muitos parceiros, né? E a gente tem que pensar que existem, lógico, as pessoas que estão habituadas a utilizar e também existem usuários que estão iniciando o processo, né? Aqui a gente costuma ter bastante questionamento em relação aos percentuais. A gente sabe que o recomendado é de 0,6 a 1% de cada parte, né, sobre o peso da areia, e como nós falamos anteriormente sobre os percentuais de catalisador. Mas, com o decorrer das aplicações, a gente foi identificando que na linha ferrosas e não ferrosas, você consegue fazer adaptar o processo. Claro. Então, você pensa que no passado nós trabalhávamos com uma resina para alumínio, por exemplo, que ela tinha alta corruptibilidade. Então, questão de emissão de gases, na extração, na estripagem do macho,
a quebra de molde era bem mais fácil por conta dessa alta coaxibilidade. Hoje a gente vê que, dependendo da granometria, numa 90-100, que o cara tem que ter um acabamento melhor, tem que ter uma aplicação na parte não ferrosa, o pessoal trabalha até, às vezes, com uma quantidade mínima, até abaixo do recomendado, né? E consegue operar isso, eliminando a questão de gases e até a extração de macho. E a questão dos ferros, a gente tem que pensar sobre a granometria também da areia, porque às vezes você trabalha com muito fechado, a quantidade de resina que você vai aplicar ali, você pode gerar gases, né? Vai ter uma infinidade de problemas que acredito que a gente possa estar explanando aí para o pessoal. E é claro, aí vai também um pouco, né, Chico, que a gente se depara da confiabilidade que o cliente tem com a gente, da gente estar mantendo sempre uma constância desse produto, em termos da qualidade mesmo, porque você vai trabalhar vamos falar assim, num custo-benefício da tua produção. Então esse material tem que se manter sempre constante, porque qualquer oscilação ou variação que tiver, Sim. Isso daí é custo, onera a função aí vai ter muito gasto e por uma questão de ter oscilações, né? Isso que a gente preza muito, né, Chico? Esse cuidado, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de colaborar com o nosso cliente, é bom destacar isso daí, que as adequações para o processo, existe o recomendado, mas o ajuste vai de processo para processo. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente começa a desbalancear muito, diminuir muito o percentual de utilização, o risco que você corre de estar perdendo a eficiência do processo, quebra de molde e tudo mais. Então, tudo isso, quando a gente está presente junto ao cliente, a gente consegue levar algum benefício nesse processo. E no próximo papo de fundição, vamos dar continuidade no processo Code Box, né? E esclarecendo algumas dúvidas dos nossos clientes. Um seguidor aí, o Dilson de Souza, ele perguntou sobre os cuidados do processo Code Box. Nós vamos estar tratando esse assunto especificamente para esclarecer essas dúvidas. Aguardo vocês no próximo papo de fundição.